Existe um momento na sua vida espiritual tão extraordinário, tão repleto de graça divina, que poucos segundos podem determinar meses inteiros de progresso ou aridez na alma. É possível que você já tenha vivido este momento centenas de vezes sem perceber sua magnitude, sem compreender que naquele instante preciso, o próprio Cristo se fez presente fisicamente dentro do seu coração. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mística incomparável, descobriu através de visões místicas que o que acontece nos primeiros minutos após a comunhão pode abrir as portas do céu ou, tragicamente, desperdiçar graças que Deus preparou especialmente para você. Quando você se aproxima do altar e estende suas mãos para receber a Sagrada Eucaristia, não está apenas participando de um ritual. Está prestes a viver o que Santa Teresa chamava de o pequeno céu interior. Um momento onde Cristo, verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento, não apenas visita sua alma, mas nela habita de forma única e irrepetível. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina no parágrafo 1378 que a adoração da presença real de Cristo na Eucaristia é uma atitude de fé que deve perdurar após a comunhão. Mas quantas vezes você realmente compreendeu a profundidade dessa presença? Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Santa Teresa escreveu em O Caminho de Perfeição algo que deveria fazer tremer qualquer alma católica. Ó almas que comungais, que fazeis depois de ter recebido o Senhor, com que cuidado procurais contentar-vos? Ou esqueceis-vos de que tendes dentro de vós aquele que é o Senhor do céu e da terra? Ela compreendia que muitos católicos tratam os momentos pós-comunhão como se fossem tempos comuns, quando na verdade são os momentos mais sagrados que uma alma pode experimentar nesta terra. A presença real de Cristo permanece em você enquanto as espécies eucarísticas se mantêm, criando uma oportunidade única de intimidade divina que milhões de almas ao longo da história desejaram ter. Você percebe a responsabilidade tremenda que isso representa? Nos próximos minutos, descobrirá através dos olhos místicos de Santa Teresa o que realmente acontece em sua alma após comungar e, mais importante ainda, como certas atitudes aparentemente inocentes podem não apenas desperdiçar essas graças extraordinárias, mas também causar profunda tristeza ao Senhor que escolheu habitar temporariamente em seu coração. Você está preparado para uma revelação que pode transformar para sempre sua experiência da Eucaristia? Santa Teresa de Ávila não falava por teoria ou especulação teológica. Ela falava por experiência mística direta. Em suas visões mais sublimes, Nosso Senhor lhe mostrou exatamente o que acontece na alma de uma pessoa nos momentos que seguem a comunhão. E o que ela viu deveria ser conhecido por todo católico que deseja viver autenticamente sua fé. Segundo seus relatos em O Castelo Interior, quando uma alma recebe a Eucaristia com as devidas disposições, Cristo não apenas entra na alma, ele a transforma temporariamente em um pequeno tabernáculo vivo, onde toda a Santíssima Trindade vem habitar de modo particular e extraordinário. Teresa descreve que, em suas visões, podia ver a alma após a comunhão como um palácio de cristal transparente, onde o Rei dos Reis estabelece sua corte real. Ela contemplava como Cristo, presente na Eucaristia, irradiava luz e graça para todas as potências da alma, inteligência, vontade e memória, fortalecendo-as de modo sobrenatural. Vi que Sua Majestade se comprazia infinitamente quando encontrava uma alma que o recebia com amor e depois permanecia em silencioso recolhimento, como uma esposa que acabou de receber seu esposo e deseja apenas estar a sós com ele, escreveu em uma de suas cartas espirituais. Mas Santa Teresa também teve visões perturbadoras que a marcaram profundamente. Ela testemunhou o que acontecia quando almas, após receberem Cristo na comunhão, imediatamente se dispersavam em conversas vazias, preocupações mundanas ou distrações frívolas. Vi como o Senhor, ainda presente no interior dessas almas, permanecia como um rei que foi convidado para uma festa, mas cujos anfitriões o ignoram completamente, ocupando-se de tudo menos dele, relatou com lágrimas. Essas visões a enchiam de tal dor que ela passava horas em reparação, pedindo perdão pelas almas que tratavam o Senhor com tal indiferença.
O que mais impressionava Teresa era perceber que o próprio Cristo lhe mostrava essas realidades não para julgamento, mas por amor pedagógico. Ele desejava que ela ensinasse aos outros como aproveitar plenamente esses momentos sagrados. Ele me fez compreender, escreveu Teresa, que uma alma que permanece recolhida e agradecida após comungar recebe em 15 minutos mais graças do que outra poderia receber em anos de oração, porque nele estão todos os tesouros. Você consegue imaginar quantas graças extraordinárias pode ter perdido por não conhecer essas verdades reveladas a Santa Teresa? O primeiro e talvez mais devastador erro que você pode cometer após comungar é algo tão comum que provavelmente nem percebe sua gravidade: a distração imediata. Santa Teresa observou em suas experiências místicas que muitas almas, no exato momento em que retornam aos seus lugares após receberem a Eucaristia, permitem que seus pensamentos se dispersem completamente, voando para preocupações do trabalho, problemas familiares, compromissos da semana ou até mesmo observações sobre outras pessoas na igreja. É como se, escreveu ela, tivessem recebido o maior tesouro do universo e imediatamente o esquecessem para ocupar-se de moedas falsas. Segundo os relatos místicos de Santa Teresa, quando uma alma se distrai imediatamente após a comunhão, é como se fechasse violentamente as portas do coração, justamente quando Cristo deseja comunicar-lhe suas graças mais íntimas. Ela descrevia esta situação com uma analogia poderosa. Seria como se uma pessoa convidasse o rei para jantar em sua casa, mas no momento em que ele chegasse, ela lhe virasse as costas para conversar com os criados sobre assuntos triviais. O Senhor, em sua infinita delicadeza, não força sua presença, mas aguarda pacientemente que a alma se volte para ele com atenção amorosa. A tragédia espiritual da distração pós-comunhão é que ela não apenas desperdiça graças extraordinárias, ela habitua a alma a tratar o sagrado como comum. Santa Teresa alertava que a alma que não aprende a estar com Cristo após recebê-lo na Eucaristia dificilmente aprenderá a estar com ele em qualquer outro momento. A distração repetida cria um padrão espiritual perigoso, a incapacidade de reconhecer e valorizar a presença divina. Como resultado, essas almas gradualmente perdem a sensibilidade espiritual e acabam vivendo uma fé rotineira, sem a intimidade transformadora que Deus deseja estabelecer com cada um de seus filhos. O remédio que Santa Teresa propunha para este primeiro erro era simples, mas revolucionário. Assim que receberes o Senhor, recolhe-te imediatamente em teu interior e diz-lhe: Senhor, aqui estás, aqui estou, o que desejas de mim? Ela ensinava que os primeiros minutos após a comunhão deveriam ser guardados como os mais preciosos do dia inteiro, momentos em que a alma pode experimentar uma intimidade com Cristo que é impossível alcançar de qualquer outra forma. Você está disposto a proteger esses momentos sagrados das garras da distração? Escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a me recolher após a comunhão, e inscreva-se no canal para descobrir os outros erros fatais que devem ser evitados. O segundo erro que pode devastar os frutos da comunhão é mais sutil que a distração, mas igualmente destrutivo: envolver-se em conversas mundanas imediatamente após receber o Senhor. Santa Teresa observava com tristeza como muitas pessoas, assim que retornavam aos seus lugares, começavam a sussurrar sobre assuntos completamente alheios ao sagrado. Comentários sobre a homilia, observações sobre a decoração da igreja, cumprimentos sociais ou até mesmo fofocas disfarçadas de preocupação pastoral. É como se, advertia ela, transformássemos o sacrário de nosso coração em uma praça de mercado, onde Cristo fica no canto enquanto comercializamos futilidades. Em suas revelações místicas, Santa Teresa viu como essas conversas inadequadas literalmente expulsam a presença amorosa de Cristo do centro da alma. Não que ele deixe de estar presente sacramentalmente, mas sua ação transformadora fica bloqueada pela barreira que criamos com nossas palavras vazias. Vi como o Senhor se retirava para os cantos mais profundos da alma, escreveu ela, como um hóspede delicado que não quer incomodar quando percebe que não é bem-vindo na sala principal. Esta imagem deveria aterrorizar qualquer católico consciente da oportunidade única que está desperdiçando. O que torna este erro ainda mais grave
é que ele frequentemente envolve outras pessoas, transformando o momento sagrado pós-comunhão em um momento de escândalo silencioso. Santa Teresa alertava que aquele que fala de coisas mundanas após comungar não apenas perde suas próprias graças, mas pode ser causa de perda para aqueles que o escutam. Segundo a doutrina católica, temos a responsabilidade de edificar uns aos outros, especialmente nos momentos mais sagrados da liturgia. Quando conversamos inadequadamente após a comunhão, estamos falhando gravemente nesta responsabilidade. A solução que Santa Teresa propunha era radical. Após comungar, trata-te como se fosses um sacrário vivo. Assim como não falarias coisas vãs diante do Santíssimo exposto, não fales coisas vãs quando Cristo está presente em ti de modo tão íntimo. Ela recomendava que, se fosse absolutamente necessário falar após a comunhão, que fossem apenas palavras que pudessem ser dirigidas ao próprio Cristo, palavras de gratidão, pedidos de intercessão ou expressões de amor. Lembra-te, dizia ela, que Ele está escutando cada palavra que sai de teus lábios, que todas sejam dignas de seus ouvidos divinos. Você tem consciência de que Cristo escuta cada palavra que você pronuncia após recebê-lo na Eucaristia? O terceiro erro fatal que pode arruinar completamente os frutos da comunhão é talvez o mais comum e o menos percebido: a ausência total de gratidão e a pressa em deixar a igreja imediatamente após a missa. Santa Teresa ficava horrorizada ao observar como muitas pessoas, após receberem o próprio Deus em seus corações, saíam correndo da igreja como se tivessem cumprido apenas uma obrigação social incômoda. É como se, escrevia ela com dor, alguém recebesse a visita do Rei do Universo em sua casa e, antes mesmo que ele terminasse de entrar, já estivesse abrindo a porta para que ele saísse, sem sequer um obrigado sincero. Em suas visões místicas, Santa Teresa contemplou a tristeza de Cristo quando uma alma o recebe na Eucaristia, mas imediatamente se ocupa apenas em ir embora, sem dedicar nem mesmo alguns minutos para agradecer-lhe pelo dom extraordinário que acabou de receber. Vi como o Senhor permanecia sozinho no sacrário do coração, relatava ela, enquanto a alma já estava com toda a sua atenção na porta da igreja, pensando apenas em suas atividades mundanas. Esta ingratidão não é apenas uma falta de cortesia humana. É uma ofensa direta ao amor que se fez sacramento para nossa salvação. O que agrava enormemente este terceiro erro é que ele revela uma total falta de fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Santa Teresa explicava que uma alma que verdadeiramente crê que acabou de receber o Criador do Universo jamais conseguiria ter pressa para deixá-lo. A pressa pós-comunhão denuncia uma fé meramente intelectual, sem impacto real no coração. É como se disséssemos com nossos atos: sim, creio que é Jesus, mas tenho coisas mais importantes para fazer do que estar com Ele. Esta atitude gradualmente endurece o coração e leva à aridez espiritual crônica. Santa Teresa propunha um remédio específico para este erro. Jamais saias da igreja sem dedicar ao menos 15 minutos para estar a sós com o Senhor que acabaste de receber. Se tivesses recebido a visita de um rei terreno, não lhe dedicarias ao menos esse tempo? Ela ensinava que esses minutos de ação de graças após a comunhão são mais valiosos que horas de oração em outros momentos, porque Cristo está presente de modo único e irrepetível. Nesses momentos, garantia ela, uma só palavra de amor sincero pode obter para a alma graças que ela não conseguiria em anos de penitência. Quanto tempo você costuma dedicar para agradecer a Cristo após recebê-lo na comunhão? As consequências espirituais de cometer esses erros após a comunhão são mais devastadoras do que a maioria dos católicos imagina. Santa Teresa, através de suas experiências místicas e direção espiritual de centenas de almas, identificou um padrão aterrorizante. As pessoas que habitualmente desperdiçam os momentos pós-comunhão gradualmente perdem a capacidade de experimentar a presença de Deus em suas vidas. É como se, explicava ela, a alma fosse perdendo gradualmente a visão espiritual até ficar espiritualmente cega, incapaz de reconhecer os toques delicados de Deus. Esta cegueira espiritual não acontece de uma vez. É um processo lento e imperceptível que leva à aridez crônica e ao abandono eventual da vida de oração. A primeira consequência grave é a perda progressiva dos méritos espirituais.
Segundo os ensinamentos de Santa Teresa, confirmados pela doutrina católica, cada comunhão bem recebida e bem aproveitada pode apagar pecados veniais, fortalecer contra tentações futuras e aumentar a caridade na alma. Porém, quando desperdiçamos sistematicamente esses momentos sagrados, não apenas perdemos essas graças extraordinárias, mas também desenvolvemos uma resistência espiritual que nos torna menos receptivos à ação da graça divina em geral. A alma se habitua a receber sem agradecer, a acolher sem valorizar, e isso cria nela uma dureza de coração que é terrível de se ver, alertava Santa Teresa. Outra consequência devastadora é o endurecimento progressivo da consciência em relação ao sagrado. Santa Teresa observava que as almas que não sabem estar com Cristo após recebê-lo gradualmente perdem o senso do sagrado em todas as áreas de suas vidas. Elas começam a tratar a missa como rotina, a oração como obrigação pesada e os sacramentos como formalidades sem vida. Este endurecimento é particularmente perigoso porque a pessoa pode continuar cumprindo externamente suas obrigações religiosas, mas interiormente está se afastando cada vez mais de Deus, sem nem mesmo perceber. A consequência mais temível, segundo Santa Teresa, é o que ela chamava de auto-engano espiritual. As almas que desperdiçam sistematicamente a comunhão frequentemente desenvolvem uma falsa segurança espiritual, achando que estão bem com Deus simplesmente porque comungam regularmente. É como se, advertia ela, alguém achasse que é amigo íntimo do rei simplesmente porque vai ao palácio todos os domingos, mesmo que nunca fale com ele nem lhe dedique atenção. Este auto-engano é perigoso porque impede a pessoa de reconhecer sua real situação espiritual e buscar a verdadeira conversão. Você consegue reconhecer alguns desses sinais em sua própria vida espiritual. A descoberta mais revolucionária de Santa Teresa sobre os momentos pós-comunhão foi compreender o poder transformador do silêncio sagrado. Não se trata de qualquer tipo de silêncio. Não é simplesmente ficar quieto ou parar de falar. É um silêncio específico, carregado de presença amorosa, que ela chamava de silêncio da esposa que acaba de receber seu esposo divino. Este silêncio cria o ambiente perfeito para que Cristo, presente na Eucaristia, possa comunicar à alma suas graças mais íntimas e seus segredos mais profundos. No silêncio, escrevia Teresa, a alma aprende a linguagem do céu, que não se fala com palavras, mas com o coração. Santa Teresa descobriu através de suas experiências místicas que Cristo aguarda ansiosamente por esses momentos de silêncio pós-comunhão para realizar na alma uma obra única e irrepetível. É como se ele trouxesse consigo presentes especiais que só pode entregar quando a alma se cala e lhe dá total atenção, explicava ela. Durante esses momentos silenciosos, Cristo fortalece as virtudes da alma, cura feridas espirituais profundas, clarifica vocações e chamados específicos e estabelece uma intimidade que marca a alma para toda a eternidade. Segundo Teresa, muitas de suas mais importantes revelações místicas aconteceram precisamente durante esses períodos de silêncio após a comunhão. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1385, ensina que, para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e santo, após a comunhão, conservar em si pela oração o que se acaba de receber pela fé. Este ensinamento oficial da Igreja confirma exatamente o que Santa Teresa vivenciou: a necessidade de um tempo de recolhimento silencioso após receber a Eucaristia. A tradição litúrgica sempre previu momentos de silêncio após a comunhão, reconhecendo que esses instantes são fundamentais para que os fiéis possam interiormente acolher e agradecer pelo dom recebido. Santa Teresa desenvolveu uma prática específica para esse silêncio sagrado. Assim que retornas ao teu lugar após comungar, fecha os olhos do corpo para que se abram os olhos da alma
Imagina que Cristo está sentado no trono do teu coração e que toda a corte celestial veio acompanhá-lo. Permanece em adoração silenciosa, como os anjos diante do trono divino. Ela garantia que essa prática simples, mantida por pelo menos 15 minutos, transformaria completamente a experiência eucarística e levaria a alma a níveis de intimidade com Deus que ela jamais imaginou possíveis. Você está disposto a experimentar o poder transformador desse silêncio sagrado? Santa Teresa considerava a ação de graças, após a comunhão, como o momento mais doce e mais frutífero que uma alma pode viver nesta terra. Ela não se referia apenas a um rápido obrigado mental, mas a um período estruturado de gratidão profunda que envolvia toda a pessoa, mente, coração, vontade e até mesmo o corpo. Quando agradecemos verdadeiramente a Cristo por ter vindo a nós na Eucaristia, escrevia ela, nossa gratidão se torna como um incenso suave que sobe aos céus e atrai sobre nós ainda mais graças e bênçãos. Para Teresa, a ação de graças não era apenas um dever de cortesia, mas um meio poderosíssimo de santificação. A forma como Santa Teresa praticava a ação de graças pós-comunhão era extraordinariamente concreta e pessoal. Ela começava sempre reconhecendo a enormidade do dom recebido. Senhor, vós que sois o Criador de todas as coisas, vós que sois adorado pelos anjos e temido pelos demônios, acabastes de vir ao meu pobre coração. Como posso agradecer-vos dignamente? Em seguida, ela passava a enumerar as graças específicas que havia recebido de Deus, não apenas graças espirituais, mas também materiais, relacionais e até mesmo as dificuldades que Deus havia permitido para sua purificação. Cada benefício recordado, dizia ela, acende no coração uma nova chama de amor. Santa Teresa também ensinava a importância de incluir na ação de graças um elemento de reparação pelos próprios pecados e pelos pecados do mundo. Senhor, ela costumava dizer, se eu não soube agradecer-vos adequadamente no passado, se desperdicei tantas comunhões anteriores, se ofendi-vos com minha ingratidão, agora quero reparar tudo com esta ação de graças. Ela compreendia que muitas pessoas carregam culpa por não terem valorizado adequadamente as comunhões passadas e transformava essa dor em combustível para uma gratidão ainda mais intensa. Esta atitude de reparação não apenas cura feridas do passado, mas também obtém misericórdia para outras almas que podem estar cometendo os mesmos erros. O elemento mais tocante da ação de graças de Santa Teresa era sua dimensão profética e missionária. Ela não agradecia apenas por si mesma, mas se tornava voz de toda a humanidade diante de Cristo presente em seu coração. Senhor, em nome de todos os que hoje não vos podem agradecer, eu vos bendigo. Em nome dos pecadores que vos ofendem, eu vos amo. Em nome dos infiéis que vos desconhecem, eu vos adoro. Esta perspectiva universal transformava sua ação de graças pessoal em um ato de intercessão cósmica, alinhando-a com o próprio coração missionário de Cristo. Você já experimentou transformar sua ação de graças pós-comunhão em um ato de reparação e intercessão por toda a humanidade? Santa Teresa desenvolveu ao longo de sua vida espiritual métodos práticos específicos para maximizar os frutos da comunhão, técnicas que ela testou em si mesma e depois ensinou às suas filhas espirituais com resultados extraordinários. A primeira prática fundamental que ela recomendava era a preparação da véspera. Na noite anterior à comunhão, a alma deveria dedicar alguns minutos para imaginar que no dia seguinte receberia a visita pessoal de Cristo, preparando o coração como se prepararia a casa para receber o hóspede mais importante de sua vida. Assim como limpamos e ornamentamos nossos lares quando esperamos visitas importantes, ensinava ela, devemos limpar e ornar nossa alma na véspera de cada comunhão. A segunda prática revolucionária de Santa Teresa era o que ela chamava de comunhão prolongada. Ela descobriu que era possível manter a união íntima com Cristo estabelecida na Eucaristia por muito mais tempo do que imaginava, às vezes por horas após a missa. O segredo, revelava ela, está em nunca dar por terminado o momento da comunhão. Durante todo o dia, retorna frequentemente ao teu interior e diz a Cristo, Senhor, ainda estais comigo? Ainda posso falar convosco?
Esta prática simples transformava dias inteiros em prolongamentos da experiência eucarística, criando uma continuidade espiritual que revolucionava completamente a vida de oração. A terceira técnica específica que Santa Teresa desenvolveu era a comunhão reparadora. Ela compreendeu que muitas pessoas carregam dor e culpa por comunhões passadas mal aproveitadas e transformou essa dor em fonte de graça. A cada nova comunhão, ensinava ela, peça ao Senhor que esta comunhão repare todas as anteriores que foram desperdiçadas, tanto suas quanto de outras almas. Ela garantia que Cristo se comove profundamente com este tipo de pedido e frequentemente concede graças retroativas que curam e santificam o passado. É como se ele pudesse voltar no tempo e abençoar novamente todos aqueles momentos que não foram bem vividos, explicava Teresa. A quarta prática que Santa Teresa considerava indispensável era a comunhão contemplativa. Nos 15 a 20 minutos após receber a Eucaristia, ela recomendava um método específico de contemplação. Primeiro, imagina Christ no trono do teu coração. Depois, contempla seu rosto com amor, como uma criança contempla o rosto de sua mãe. Em seguida, escuta-o em silêncio, pois ele sempre tem algo para te dizer. Finalmente, fala-lhe como falarias ao melhor amigo de tua vida. Esta sequência, contemplar, escutar, falar, criava um diálogo íntimo que frequentemente resultava em experiências místicas profundas. Você está disposto a experimentar esses métodos transformadores que Santa Teresa testou e aprovou ao longo de décadas de vida mística? Santa Teresa recebeu de Cristo promessas específicas e extraordinárias para as almas que aprendessem a viver adequadamente os momentos pós-comunhão. Estas não eram promessas baseadas em suas próprias reflexões, mas revelações diretas que ela registrou cuidadosamente em seus escritos, sempre com a humildade de submetê-las ao discernimento da Igreja. A primeira promessa que Cristo lhe fez foi: as almas que me recebem com amor e permanecem comigo em silêncio amoroso após a comunhão, receberão graças de contemplação que normalmente só concedo após anos de purificação. Esta promessa significa que a prática correta da comunhão pode acelerar extraordinariamente o crescimento espiritual. A segunda promessa divina registrada por Santa Teresa era ainda mais impressionante. Quem me agradecer verdadeiramente após cada comunhão nunca morrerá em pecado mortal, pois estabeleço com essa alma uma aliança de amor que a preservará até o fim. Teresa compreendia que esta promessa não era uma licença para pecar, mas uma garantia de que a gratidão eucarística constante cria na alma uma sensibilidade espiritual tão aguçada que ela dificilmente cairá em pecados graves. A ação de graças pós-comunhão funciona como uma vacina espiritual contra as tentações mais perigosas. A terceira promessa que Cristo fez a Santa Teresa referia-se ao poder de intercessão. As orações feitas durante os momentos em que estou sacramentalmente presente na alma têm um poder especial diante de meu Pai. O que for pedido nestes momentos, se for para o bem da alma, certamente será concedido. Esta revelação transformou completamente a vida de oração de Teresa e de suas filhas espirituais. Elas compreenderam que os minutos pós-comunhão eram os momentos mais poderosos para interceder por necessidades próprias e alheias, especialmente por conversões e curas espirituais. A quarta e mais gloriosa promessa que Santa Teresa recebeu foi sobre a vida eterna. As almas que me trataram com amor e reverência na Eucaristia receberão de mim, na hora da morte, uma assistência especial. Eu mesmo virei buscá-las, e elas reconhecerão meu rosto porque aprenderam a contemplá-lo durante suas comunhões terrenas. Esta promessa estabelece uma continuidade mística entre a experiência eucarística terrena e a visão beatífica celestial. Segundo Teresa, quem aprende a reconhecer Cristo na Eucaristia estará preparado para reconhecê-lo na glória eterna. Ao longo de toda a sua vida, ela testemunhou que as pessoas que viviam bem suas comunhões tinham mortes particularmente serenas e consoladas, como se Cristo cumprisse pessoalmente sua promessa de vir buscá-las. Agora você compreende por que Santa Teresa dizia que uma comunhão bem feita vale mais que 1000 orações mal feitas.
As promessas divinas associadas ao bom aproveitamento da Eucaristia são tão extraordinárias que deveriam motivar qualquer católico a revolucionar completamente sua experiência eucarística. Você está disposto a começar hoje mesmo a viver suas comunhões como Santa Teresa ensinava, sabendo que Cristo aguarda ansiosamente